Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar com você sobre as mudanças que acontecem na nossa vida e o quanto isso nos afeta, né? O quanto isso afeta a nossa relação com Deus. Nós, nesse processo da vida, nessa caminhada com Jesus, quando nós somos chamados, nós passamos lá por uma convocação de Jesus e Jesus diz para nós: olha, se você quiser seguir a mim, você deve pegar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Isso é o que está escrito lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Mas nesse processo da vida que nós passamos aqui nessa terra, nós passamos por mudanças, nós sofremos algumas transformações nesse processo. E esse processo, ele se dá muitas vezes na nossa parte intelectual, nós adquirimos alguns conhecimentos a mais que nós não tínhamos, por exemplo, há 2, 3 anos atrás. Nós passamos por algumas evoluções emocionais, onde nós também crescemos, ou até mesmo passamos por momentos desagradáveis na nossa vida que às vezes nos tornam um pouco mais vulneráveis emocionalmente, vamos dizer assim. E também passamos por mudanças onde nós conhecemos pessoas diferentes, onde nós passamos a ter outros relacionamentos que nós não tínhamos algum tempo atrás. E todas essas mudanças, elas influenciam de certa forma a nossa caminhada com Jesus. E por isso a gente deve fazer de vez em quando uma autoavaliação, para nós entendermos se realmente ainda estamos com a cruz que nós tomamos sobre nós no começo da nossa caminhada com Jesus. Nossa evolução como pessoas, por exemplo, seja ela emocional ou intelectual, ela pode muitas vezes nos dar uma falsa impressão, né, a respeito da nossa própria pessoa. Algumas pessoas, porque têm um certo conhecimento a mais, porque se tornaram um pouco mais madura, talvez a imagem dele, a autoimagem dele foi alterada e ele passa a ter uma opinião a seu próprio respeito mais elevada do que isso realmente ele é. E isso vai influenciar diretamente essa pessoa também em como ele se vê diante de Deus e como ele se vê também diante das outras pessoas. Aí nós já entramos no nível de relacionamentos, por exemplo, né? Relacionamentos onde nós, aí como eu disse algumas vezes, acrescentamos algumas pessoas no nosso ciclo de amizade, na nossa família, às vezes chegam pessoas diferentes, né? Na nossa vizinhança, seja qual for o relacionamento, né? Nós aí temos aí algumas pessoas que foram acrescentadas. E esses acréscimos, essas pessoas que foram acrescentadas no nosso relacionamento, muitas vezes vem com diferenças de ideologias, muitas diferenças de comportamento, de visão diferente a respeito da vida, até mesmo da própria religião, né? São pessoas com comportamentos totalmente diferentes, ideologias assim diferentes. E na realidade algumas pessoas podem até ter um comportamento errado, né? Que nos causa às vezes um certo desconforto. E ao lidarmos com essas coisas que são erradas, ou lidarmos com essas coisas que não são erradas, mas são diferentes daquilo que a gente entende e tem como fé, muitas vezes pode nos atrapalhar a nos relacionar com as pessoas e ter um bom relacionamento. E muitas vezes quando a pessoa, como eu disse lá também, ela tem uma autoimagem muito elevada e ela às vezes relaciona com pessoas que às vezes na mente dela é inferior a ela, ou que tem menos conhecimento, tem menos condição financeira, tem um cargo na sociedade ou até mesmo dentro da igreja inferior ao dela ou diferente do dela, isso faz com que muitas vezes ela não tenha a capacidade de negar a si mesmo, porque nós nos tornamos muitas vezes egoístas, nós nos tornamos muitas vezes pessoas que pensam em si próprio, e nós temos que tomar muito cuidado, porque isso é totalmente diferente da proposta de Jesus para nossas vidas. A proposta de Jesus é de nós negarmos os nossos próprios interesses, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. E nessas transformações muitas vezes nós deixamos a cruz de lado, porque nós muitas vezes somos falhos e imperfeitos, e se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos deixar a cruz de lado, como muitas pessoas deixaram a cruz de lado, e hoje se tornaram também, além dessa transformação em relacionamentos, de nível intelectual, de conhecimento, ela também se tornou uma pessoa diferente no seu interior, e deixou de ser aquela pessoa que começou a seguir a Jesus, que andava com Jesus, que caminhava nos passos de Jesus, tendo o Senhor Jesus como modelo, porque muitas vezes nós temos a impressão de que negar a si mesmo e tomar a cruz se limita apenas em abandonar a vida pecaminosa, mas o que Jesus nos ensina, sendo nosso exemplo, é que muitas vezes carregar a cruz vai acarretar para nós abrir mão de alguns direitos, para que nós possamos nos relacionar bem com pessoas, abrir mão de algumas posições que temos, para que nós possamos nos relacionar bem, para que possamos amar as pessoas como elas merecem ser amadas, que nós aprendemos que o nosso amor que temos que ter pelas pessoas ela é incondicional e ele tem que partir de nós, independente do mérito que haja ou não na pessoa. E nós temos que então fazer uma análise, e que eu e você hoje possamos fazer uma análise de se nós realmente estamos carregando a cruz ainda, porque algumas pessoas se perderam nessa caminhada, deixaram a cruz de lado, foram transformadas, e o apóstolo Paulo diz, em Romanos 12, que nós temos que fazer uma avaliação, e nós devemos ser renovados na nossa mente, no nosso entendimento, e não nos conformar com este mundo. A sociedade tenta impor valores a nós,
as pessoas que são ao nosso redor muitas vezes vão tentar impor valores para você. Às vezes vai ser difícil para você, no mundo egoísta, viver isso de negar a si mesmo, de abrir mão dos seus próprios interesses para servir a Deus. Que você faça uma avaliação e que nós possamos ter a ousadia do salmista de dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se em algum momento eu deixei a minha cruz para trás, para que a gente não possa ouvir como a igreja de Éfeso em Apocalipse: lembra de onde caíste, arrepende e volta ao primeiro amor. Que nós possamos fazer essa avaliação sempre e nós possamos nos consertar a cada dia, que isso é muito importante, que nós tenhamos essa humildade de reconhecermos que precisamos ser transformados, precisamos nos consertar a cada dia, para que possamos glorificar a Deus com a nossa vida, uma vida onde nós possamos estar carregando a cruz e seguindo os passos de Jesus, que é o nosso modelo. Amém? Deus abençoe.